Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com o aumento da tensão no Oriente Médio. A operação militar de Estados Unidos e Israel contra o Irã chegou ao terceiro dia e não há uma expectativa de acabar. Novos bombardeios foram realizados com o objetivo de destruir a artilharia iraniana e impedir que o regime dos ayatolás desenvolva armas nucleares. O país se prepara para a escolha de um novo líder supremo depois da morte de Ali Khamenei. Hoje, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o Estreito de Hormuz está fechado e ameaçou incendiar qualquer navio que se aproximar. Por lá, circulam 20% de todo o petróleo mundial. Hoje a guerra se expandiu. Os terroristas do Hezbollah, aliados do Irã no Líbano, realizaram ataques contra Israel. As forças de defesa israelenses responderam e mataram o chefe de inteligência do grupo terrorista. Na Casa Branca, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra que pode durar semanas e não descartou o uso de tropas terrestres. Na Europa, o presidente da França anunciou que vai ampliar o arsenal atômico do país como resposta imediata à tensão no Irã e disse que o país está pronto para defender os aliados. A gente já fala mais dessa crise, porque agora o assunto é uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que foi presa hoje em São Paulo. Além da mercadoria, os criminosos mantinham os motoristas reféns para fazer transações bancárias. Foram pelo menos 9 roubos de carga por dia no ano passado, só no estado paulista. Foram 3 meses de investigação até a polícia chegar ao núcleo da quadrilha. Os suspeitos foram presos na capital, no litoral e na Grande São Paulo. Com eles, os agentes encontraram armas, drogas e esta moto, roubada. Segundo a polícia, eles são responsáveis por uma série de roubos de carga. O inquérito foi aberto em novembro do ano passado, depois do assalto de uma carga avaliada em R$200 mil. Quando eu olhei assim, o cara já estava com a arma já apontando e desce. Eles observam se esse caminhão está carregado ou não. Em um momento que é mais adequado para eles, eles abordam aquele caminhoneiro armados, cometendo crime. Os investigadores descobriram que o prejuízo pelos roubos de cargas praticados pela quadrilha não era só das empresas. Os criminosos também mantinham os motoristas reféns para fazer transações bancárias das contas das vítimas, sempre sob graves ameaças. É um trauma não só para ele, mas como para a família dele, que eventualmente foi contatada naquele momento, que sofreu o desaparecimento e não sabe o destino, a sorte daquele familiar. Segundo um levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas, os itens mais visados pelos criminosos são alimentos, combustíveis e produtos farmacêuticos. Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 1.668 roubos, furtos ou saques de carga em estradas federais. No mesmo período, o estado de São Paulo teve 3.470 ocorrências. Em 48 delas, a mercadoria valia mais de R$1 milhão. No Rio de Janeiro, foram 3.100 casos registrados no ano passado. O conflito se espalha pelo Oriente Médio e reacende o temor de uma escalada nuclear no mundo. E como a disparada do preço do barril de petróleo vai afetar o seu bolso? Guerra pode causar adiamento do encontro entre presidentes Lula e Trump. Exclusivo a estratégia de criminosos para enganar o scanner corporal e entrar com drogas e celulares nos presídios. E os jogos que definiram os finalistas do Paulistão, Novo Horizontino e Palmeiras. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. No México, a morte do chefe de um importante cartel de drogas abriu uma disputa violenta pela sucessão que pode ter consequências até para a maior facção criminosa aqui do Brasil. É que os mexicanos têm usado a estrutura montada pelo PCC para que drogas possam ser exportadas a diferentes países.
O mesmo grupo que espalha violência pelo México tem negócios no Brasil. Segundo investigações, o cartel Jalisco Nova Geração usa a estrutura criada pelo PCC para exportar drogas. A ligação entre as facções criminosas começou depois que José Gonçalves Valência foi preso no Ceará em 2017. Ele é cunhado de Nemésio Cervantes, El Mencho, morto na semana passada. No Brasil, Valência ficou detido no Presídio Federal de Mossoró, no mesmo período em que Marcos Camacho, o Marcola. A associação entre o PCC e os cartéis mexicanos aumentou nesta década. Há documentos já da Polícia Federal desde 2022 dizendo que havia movimentação de integrantes do cartel de Jalisco, integrantes do cartel de Sinaloa com integrantes do PCC na região fronteiriça do Brasil. Porque ali eles estão fazendo negócio, eles estão comprando drogas em conjunto, usando toda a rota, toda a estrutura do PCC para atravessar o Brasil, chegar até o porto, para que essa droga seja encaminhada para a Europa. Então é uma associação de negócios. A pesquisadora do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres ressalta a atuação do PCC no exterior. Definitely the PCC, it's unfortunately growing in importance and relevance and spread. Even in Europe, right? It's becoming really present, especially in Portugal. Segundo as investigações do Ministério Público, o PCC também está associado a máfias europeias e recentemente passou a atuar nos Estados Unidos. Lá, criminosos brasileiros traficam fentanil e enviam armas para cá. O PCC já estaria na mira das autoridades americanas. Veja que o PCC ele também já está estabelecido nos Estados Unidos, em Boston. Houve uma operação também no ano passado do FBI e que prendeu 16 brasileiros ligados ao PCC que já estavam atuando no tráfico interno de fentanil e outros entorpecentes. Por causa da atuação contra o PCC, o promotor Lincoln Gakia convive com ameaças constantes. Penso, inclusive, que se não houver nenhum tipo de proteção, que eu vou ter que pedir asilo em outro país, né? Um asilo político, no caso. A facção teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Segundo as investigações, em 2010, faturava 10 milhões de reais ao ano. Agora movimenta 10 bilhões de reais ao ano. Para lavar tanto dinheiro, o PCC tem usado contratos públicos, fintechs e redes de combustíveis. O novo organograma da facção mostra também uma expansão nos meios digitais, inclusive com monitoramento das redes sociais. O MP calcula que o PCC tenha 40 mil integrantes dentro e fora dos presídios, mas acredita que a fortuna arrecadada pela facção não seja dividida entre a maioria dos criminosos. Apenas quem está na alta cúpula fica cada vez mais rico. Eles conseguiram, no decorrer dessas 3 décadas, distribuir o poder do PCC em setores muito bem diferenciados, como se fosse uma grande empresa. O Jornal da Record passa a falar agora da guerra no Oriente Médio. Desde a morte do Ayatollah Ali Khamenei, o Irã lançou uma nova onda de ataques contra Israel, que resultou em mais de 10 mortes. Hoje, o território israelense também foi atacado por terroristas do Líbano. Era madrugada quando o grupo terrorista Hezbollah lançou drones e foguetes a partir do Líbano contra Israel. Os lançamentos foram interceptados. Em resposta, Israel bombardeou alvos do Hezbollah na capital Beirute. O chefe de inteligência da organização terrorista foi morto. Em Israel, um míssil lançado pelo Irã passou pelo sistema de defesa e caiu em uma área residencial em Beersheva, no sul do país, deixando 19 feridos. Israel foi alvo de mísseis iranianos durante toda a segunda-feira, mas não necessariamente todas as cidades receberam avisos para se abrigar. Por exemplo, estamos em Jerusalém, aqui não recebemos nenhum aviso, mas conseguimos ver do céu a trajetória de um dos mísseis indo em direção a Tel Aviv. No sábado, uma mulher morreu após um míssil atingir um prédio em Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel esteve hoje em Beit Shemesh, local atingido ontem, quando 9 pessoas morreram. Estou em um lugar que foi bombardeado por terroristas contra civis inocentes. Teherã tem como alvo civis.
Nós temos como alvo a tirania do Irã, disse Benjamin Netanyahu. Hoje foi o terceiro dia da Operação Fúria Épica, ação conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Os alvos mais recentes foram os quartéis generais e bases das forças de segurança iranianas na capital Teherã. Nesta imagem, um piloto de caça israelense desvia de um míssil de defesa iraniano durante a operação. Os Estados Unidos divulgaram vídeos de bombardeiros B-1 decolando para destruir lançadores de mísseis no Irã. O regime iraniano afirmou que instalações nucleares em Natanz foram atingidas, o que não foi confirmado pelo governo americano. O Irã declarou hoje que o país vai escolher rapidamente um novo líder supremo para substituir Ali Khamenei, morto no último sábado depois dessa ação militar dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo líder interino, Ali Reza Araf, durante discurso em rede nacional. Atualmente, o país é governado por um conselho provisório, formado pelo Ayatollah Araf, além do presidente iraniano e do chefe do judiciário. O novo líder supremo vai ser escolhido por uma assembleia, ainda sem data definida para a votação. Vence quem tiver maioria simples. Entre os nomes cotados estão o filho de Ali Khamenei e o neto do ex-líder supremo, Ruhollah Khomeini. Nesta segunda-feira, o chefe militar do Irã negou que esteja disposto a negociar com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que a guerra com o Irã vai durar 5 semanas, mas destacou que os Estados Unidos estão preparados para um conflito mais longo, se necessário. Trump afirmou ainda que não descarta o envio de tropas terrestres e ameaçou o governo iraniano com uma operação militar ainda mais forte. Trump usou uma cerimônia em homenagem a militares americanos para justificar a operação contra o Irã, que começou na madrugada de sábado. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Segundo Trump, o Irã se recusou a interromper o programa nuclear que visava a produção de armas atômicas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. Mais cedo, para a imprensa americana, Trump não descartou o envio de tropas terrestres se necessário. Donald Trump garantiu que a ação contra o Irã tem 4 objetivos: destruir a produção de mísseis balísticos que podem percorrer milhares de quilômetros até o alvo, enfraquecer a marinha iraniana, conhecida pelas operações no Golfo Pérsico e por ações contra navios na região, e ainda impedir que o Irã tenha armas nucleares e continue a financiar grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Mais cedo, o secretário de guerra, Pete Hegseth, negou que essa ação contra o Irã levará a um conflito sem fim, a exemplo da guerra do Iraque, que durou quase 8 anos. This is not Iraq. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Dan Kane, detalhou a operação. 100 aeronaves decolaram simultaneamente de bases em terra e de porta-aviões. Algumas foram usadas para enganar a defesa aérea iraniana e confundir os sistemas de radar. Os primeiros ataques partiram de mísseis lançados pela Marinha Americana. Os Tomahawk são capazes de voar a baixa altitude e atingir alvos a centenas de quilômetros. E a partir de bases terrestres, armas de precisão de longo alcance também atingiram outros pontos mapeados. Esta operação foi mantida sob sigilo para que, na hora H, o inimigo fosse surpreendido por uma ofensiva marcada por rapidez, impacto e intensidade, disse Dan Kane. E o governo americano disse hoje que planeja ataques ainda maiores contra o Irã. O repórter Matias Brotero atualiza as informações ao vivo de Washington. Boa noite, Matias. Oi, Mariana, uma ótima noite a você, ao Edu e todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Bem, o presidente Donald Trump afirmou hoje que a grande onda de ataque dos Estados Unidos acontecerá em breve. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que o objetivo dos Estados Unidos é atacar mísseis e os locais onde eles são fabricados. E também esclareceu que os Estados Unidos não atacariam uma escola deliberadamente, como acusou o Irã. Segundo a Cruz Vermelha iraniana, 555 iranianos morreram até agora. Do lado americano, o exército confirmou a morte de 6 militares. Desde o início da operação, o governo de Donald Trump tem informado o Congresso sobre a situação no Oriente Médio
E amanhã, os parlamentares devem receber novamente representantes do governo e da CIA, a Agência de Inteligência Americana. Volto com vocês no estúdio do Jornal da Record. Obrigado, Matias, direto da Casa Branca. Ainda hoje, novas informações sobre a escalada dos bombardeios no Oriente Médio. E veja também, criminosos conseguem burlar equipamentos de scanner corporal num dos presídios mais seguros de São Paulo. Já no próximo bloco tem Palmeiras e Novo Horizontino, que vão fazer a final do Paulistão 2026. A primeira partida com o mando do Palmeiras será em Barueri, nesta quarta. E no domingo, a grande final em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Palmeiras e Novo Horizontino, os dois melhores times do Paulistão 2026, vão se enfrentar na final da competição. Bom, o primeiro dos dois jogos decisivos será agora, quarta-feira. Kleber Machado começa a semana com a gente. Kleber, são dois clubes que há vários anos apresentam trabalhos consistentes, né? Boa noite. Boa noite, um abraço, Edu, Mariana, boa noite para você. Primeiro, assim, o jogo vai ser em Novo Horizonte, o final, o primeiro jogo em São Paulo, o segundo em Novo Horizonte, porque apesar das campanhas idênticas, o Novo Horizontino tem um saldo de gol melhor. Então ele decide em casa no domingo, quarta, em Barueri. O trabalho dos dois é ótimo. O Novo Horizontino está na Série B e há 2 anos ficou por isso aqui, ó, para subir para a Série A do campeonato. E o Palmeiras, só para lembrar, desde 2020, o Palmeiras está em todas as finais do Campeonato Paulista. E agora você vê como foi a classificação do Palmeiras para mais uma decisão. Está definido. O Palmeiras vai jogar a 7ª final seguida de Paulistão. A primeira com mando de campo em Barueri, cidade da Grande São Paulo. Ainda indefinido, o Novo Horizontino tenta negociar a liberação do meio-campo Rômulo, que pertence ao Palmeiras, mas joga emprestado pelo time do interior paulista. Para ele ir a campo, terá que pagar R$1 milhão. Definido está em contrato, é claro, e contrato é para ser respeitado, mas também contrato pode ser negociado. Mas enquanto a quarta-feira não chega com a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, o que ainda repercute é a semifinal entre Palmeiras e São Paulo. 2 lances, 2 polêmicas e muita gente reclamando. O Palmeiras vencia por 1-0 quando o Lucas tentou o cruzamento. A bola bateu no braço de Gustavo Gomes, dentro da área. A árbitra Daiane Muniz não marcou o pênalti. Não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. Flaco Lopes já tinha feito o segundo gol do Palmeiras, quando Marlon Freitas e Bobadilha disputaram a bola. Para a árbitra Daiane Muniz, o braço do palmeirense atingiu o rosto do São Paulino. Pênalti. Apesar do gol do São Paulo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não criticou a arbitragem. Eu não vou terceirizar responsabilidade para agradar, para ficar bem perante o meu torcedor. Nos 2 lances, as decisões de campo foram mantidas e não precisaram da ajuda do VAR. Ela viu tudo e interpretou. Então o VAR não tem que interferir. O VAR só vai interferir se é um fato novo. Certeza que as polêmicas vão continuar e que as finais serão emocionantes. Mostra claramente a credibilidade do futebol de São Paulo. A possibilidade de qualquer um pode sonhar em disputar um título. Então está combinado, em quarta-feira, a partir das 7h45, logo depois do Jornal da Record, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir o primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Novo Horizontino. A bola rola 8 da noite e o jogo vai ser na Arena Barueri. Mariana e Edu. Obrigada, Kleber. Você vai ver a seguir por que a violência doméstica atinge mulheres cada vez mais jovens. E também como o conflito no Irã reacende o temor de uma escalada nuclear mundial. Presidente Lula e a diplomacia brasileira acompanham o desdobramento do conflito no Oriente Médio. Governo age com cautela em meio a receio de adiamento do encontro entre Lula e Trump. Em
Em São Paulo, criminosos conseguiram uma maneira de burlar os equipamentos de scanner corporal num dos presídios mais seguros do estado. As instruções eram compartilhadas em aplicativos de mensagem. Entre os chefes desse esquema está uma pessoa presa e outras duas que são investigadas. O vídeo dá orientações sobre como as drogas devem ser embaladas para enganar a segurança do sistema penitenciário. Aí você vai modelando para ele não ficar muito grande. Dependendo do que for a mercadoria, você pode ir batendo com o martelo para ela ir ajustando. Materiais como fita isolante, papel carbono, grafite e cola passaram a ser usados para burlar os equipamentos de scanner da penitenciária Presidente Venceslau II, no interior do estado. A unidade é uma das mais seguras do país. Lá estão presos diversos chefes do PCC. Você vai colocar ele aqui no papel carbono junto com o grafite. Ó, tá vendo? Ó como é que ficou. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a detalhes da investigação. Os criminosos ensinavam a técnica numa espécie de tutorial, compartilhado em trocas de mensagens. Eles aliciavam mulheres de presos para que elas entrassem com drogas durante as visitas. Foram identificados pagamentos de até R$ 2.200 por semana. 2.200 e ainda eu tenho que dar a comida do meu bolso toda semana que ela for, porque eles não pagam a comida e as minas não querem entrar de mão vazia. A investigação começou após a prisão da mulher de um integrante da facção. Ele cumpre pena numa das unidades de Presidente Venceslau. Segundo a polícia, ela é suspeita de organizar a lista de visitas. Abaixo dela, um dos investigados negociava a compra de drogas e cobrava dívidas. Outra mulher seria responsável pelo pagamento das chamadas mulas do tráfico. Há um núcleo dentro da própria organização criminosa que é formado majoritariamente por mulheres de indivíduos que estão presos, que serve para inserir dentro das unidades prisionais, normalmente, drogas e telefones celulares. Os vídeos e as mensagens trocadas entre os investigados foram apagados dos celulares, mas a polícia conseguiu recuperar o conteúdo. Se ela passar no scanner essa semana, tá tudo certo, entendeu? Daí quarta-feira eu dou esse dinheiro, aí você segura. Quando for sábado eu já te falo se tá tudo certo para ela ir na outra semana. A investigação descobriu que os criminosos iam comprar uma prensa para uniformizar o tamanho dos pacotes de entorpecentes a serem escondidos pelas mulheres dos detentos. Eles encapam esse objeto de tal forma que acaba sendo mascarado ali, sendo confundido com partes da anatomia humana normal. Eles acabam burlando e conseguindo ingressar com esses objetos dentro dos presídios. Aqui, o que a polícia considera ser a confirmação. E aí, ela deixou ele enrolado dentro da sacola, mas ele está dentro de uma sacolinha, ele não está solto junto com os outros. Viu? Eu fiz e deu certo. Uma menina entrou hoje no 1 com o meu trabalho. A técnica criada pelo crime organizado abre uma brecha no sistema de segurança do presídio. Este policial penal conta que até crianças são usadas como mulas. A gente, quando vai visitar o filho, a mãe vai junto, né? E eles colocaram uma prótese, uma peruca na criança, tinha um celular embaixo da peruca. Dos 3 investigados no esquema, apenas uma mulher está presa. As defesas dos suspeitos não foram encontradas. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária disse que os policiais são treinados e contam com aparelhos de scanner corporal e de raio-x para as revistas. Em caso de objeto suspeito identificado, a pessoa é impedida de entrar e tem que entregar o item aos agentes do presídio. Se ele quiser também, eu já tenho outra menina para mandar para ser só dele, entendeu? Você sabe que os feminicídios são um problema sério no Brasil. Mas agora o que a gente tem visto? Mulheres e agressores cada vez mais jovens. No estado de São Paulo, 1 em cada 4 vítimas de feminicídio tem menos de 29 anos. Essa é uma realidade que pede por uma mudança cultural e na educação. Aos 22 anos, esta jovem tem medo de morrer desde que terminou um curto relacionamento.
O ex-namorado de 21 anos era violento e fazia ameaças a ela e à família. Ele agarrou meu braço e ele jogou o celular em mim. Eu falei assim, não vou mais aceitar isso, passou de todos os limites. No Brasil, a violência doméstica tem transformado mulheres cada vez mais jovens em vítimas. Segundo especialistas, o retrato é alarmante e revela traços de uma geração de homens jovens que, por não aceitarem ouvir não, encaram a frustração como licença para ameaçar e agredir. A Central 180 de Atendimento à Mulher recebeu no ano passado mais de 155 mil denúncias de violência doméstica. Quase 29% das vítimas e mais de 24% dos agressores tinham entre 16 e 34 anos. Atitudes violentas são potencializadas pelas redes sociais. Segundo especialistas, a educação de meninos e meninas segue caminhos opostos. Elas sonham em ter uma profissão, um projeto de vida, elas são cada vez mais autônomas e ensinadas a não depender de ninguém. Já os meninos são ensinados que as mulheres têm que submeter seus corpos e os seus desígnios, ou seja, elas têm que sempre ceder. Em São Paulo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 26% dos feminicídios foram contra jovens em 2025. A redução dos números passa por uma mudança de cultura. A responsabilidade é de todos, é do Estado, é da sociedade e é da família. O Estado, quando ele chega tarde, não interrompe de forma eficaz a escalada da violência. Já a família, quando não educa os seus filhos com relação aos limites e como se relacionar com o outro. Quando aconteceu o episódio, eu me lembrei da minha avó. A minha avó nunca aceitou. Por que eu aceitaria uma coisa dessa? A Justiça decretou a prisão de 4 jovens e a apreensão de um menor. Todos são suspeitos de participar de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. A vítima é uma adolescente de 17 anos. As buscas pelos suspeitos começaram no fim de semana, após autorização da Justiça. Vitor Hugo Oliveira Simonim e João Gabriel Xavier Bertô, de 19 anos, além de Bruno Felipe dos Santos Alegrete e Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 18 anos, não foram encontrados e são considerados foragidos. Segundo a polícia, os 4 teriam participado da ação. Estas imagens, que fazem parte do inquérito, mostram os momentos anteriores ao crime. Parte do grupo entra em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Menos de 1 minuto depois, a vítima, uma jovem de 17 anos, aparece acompanhada de um colega de escola da mesma idade. Ele também é investigado. Ela deixa o imóvel 1 hora depois e aparece mexendo no celular. Em depoimento, a adolescente disse que, saindo do local, enviou um áudio para o irmão, dizendo que achava que tinha sido estuprada. A adolescente foi levada para a delegacia pela família e passou por exames que comprovaram violência sexual e física. A vítima disse que foi convidada para um encontro por um dos rapazes com quem já tinha se relacionado anteriormente, mas que, no local, teria sido violentada pelos colegas dele. A polícia indiciou os envolvidos pelo crime de estupro qualificado. Quando ele estava no quarto com ela, eles invadiram o quarto. Ele fechou a porta, não trancou, então eles invadiram o quarto. Ela já não tinha mais o que fazer, ela já estava numa situação totalmente vulnerável, com 5 homens ao redor dela. Os advogados de João Gabriel Xavier Bertô negam a acusação. A defesa dos outros investigados não foi encontrada. A escalada dos bombardeios no Oriente Médio ganhou um novo e preocupante capítulo: o risco de uma guerra nuclear. A França anunciou hoje que vai ampliar o arsenal atômico do país como resposta imediata à tensão no Irã. O presidente francês confirmou que o país vai aumentar o número de ogivas nucleares sem revelar quanto e classificou a decisão como histórica e essencial. Para ser livre é preciso ser temido e para ser temido é preciso ser poderoso, justificou Emmanuel Macron. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Segundo o presidente, 8 países europeus já concordaram em participar da nova estratégia. A França também colocou o arsenal nuclear à disposição de aliados do continente. O país é a única potência da União Europeia com capacidade nuclear.
Atualmente, a França conta com 290 ogivas. Só tem menos do que China, Estados Unidos e Rússia. Segundo a comunidade internacional, o Irã teria enriquecido urânio suficiente para produzir armamento atômico. Teoricamente, o Irã não possui armas nucleares. Ele tem, aí o número também é um número muito vago, né? Ele tem uma quantidade de urânio enriquecido a 60%. Algumas fontes dizem que são 400 quilos, outras dizem que até são 600 quilos. Para atingir a capacidade nuclear, os iranianos precisariam enriquecer o elemento radioativo a 90%, o que tecnicamente está ao alcance do país, de acordo com especialistas. Emmanuel Macron também anunciou que França, Alemanha e Reino Unido vão trabalhar juntos no desenvolvimento de mísseis de longo alcance. A estratégia está alinhada ao conceito de paz por meio da força, que foi defendido por Donald Trump ao exigir mais investimento europeu em defesa. O anúncio acontece depois que 3 drones de fabricação iraniana foram lançados do Líbano em direção a uma base militar britânica no Chipre, nesta segunda-feira. 2 foram interceptados. O outro causou danos limitados, sem ferimentos, segundo o governo do país. O ataque ocorreu horas depois que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer autorizou os Estados Unidos a utilizarem bases britânicas em operações defensivas contra mísseis iranianos. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que os países do bloco precisam estar preparados para as consequências do conflito, enquanto a China apoia o direito do Irã de se defender da ofensiva. E na confusão da guerra, o Kuwait acabou abatendo 3 caças norte-americanos. Os pilotos sobreviveram. Os 3 caças dos Estados Unidos foram atingidos hoje enquanto sobrevoavam o país. O próprio Comando Central americano confirmou que foi um engano e que os ocupantes das aeronaves conseguiram se ejetar e sobreviveram. As embaixadas americanas no Kuwait e na Jordânia também foram atingidas pelo Irã. Nos Emirados Árabes Unidos, imagens mostram um míssil deixando um rastro de fumaça no céu. Desde o início do conflito, 3 pessoas morreram no país que sofreu mais de 800 ataques com drones e mísseis de Teherã. A maioria foi interceptada. Os bombardeios ainda atingiram o Catar, onde 6 mortes foram confirmadas. No norte do Iraque, mais de 70 mísseis e drones atingiram a cidade de Erbil. 1/5 do petróleo que abastece o mundo passa pelo Estreito de Hormuz, no Irã. Com o bloqueio da rota de escoamento, o preço do barril aumentou. E quando o combustível sobe, o impacto na inflação deixa todos os produtos mais caros. O preço internacional do barril de petróleo chegou a bater $82 nesta segunda-feira, a maior cotação desde janeiro do ano passado. É um reflexo do bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou ataques a 3 petroleiros, o que aumentou o temor de novas interrupções no fornecimento. O Irã sempre utilizou essa possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz para navegação como uma arma econômica. Isso é uma forma de tentar abalar a economia americana e a economia dos países da região que são aliados dos Estados Unidos. Para tentar conter a disparada dos preços, a Organização dos Países Produtores de Petróleo aumentou a produção. O risco de um desequilíbrio no mercado global do petróleo pode pressionar a inflação em diversos países. Combustíveis mais caros elevam o custo do transporte, dos alimentos e de outros produtos. Aqui no Brasil, analistas dizem que a situação deve ser monitorada e que, por hora, não deve mudar o rumo da previsão de queda na taxa de juros. É uma cautela natural até entender a extensão desses movimentos, mas a gente não vê isso como uma aceleração generalizada da inflação. Vai depender de qual que é a duração do conflito. O temor é que um reajuste no preço dos combustíveis possa acelerar a inflação aqui no Brasil. Se esse conflito perdurar e esse preço do petróleo continuar alto, aí até a Petrobras vai ter que aumentar gasolina e diesel.
Os Estados Unidos pediram aos cidadãos americanos que deixem mais de 10 países do Oriente Médio. Matias Brotero está de volta com os detalhes ao vivo de Washington. Matias. O Departamento de Estado aconselhou os americanos a deixarem 14 países, incluindo Israel, Egito, Catar e Arábia Saudita, e que busquem meios próprios para isso. Bem, hoje o presidente Donald Trump fez uma publicação em uma rede social citando o antigo acordo nuclear com o Irã. Trump disse que o acordo do ex-presidente Barack Obama com o Irã foi a transição mais perigosa já feita pelos Estados Unidos e que se ele, Trump, não tivesse rescindido esse acordo, o Irã já teria uma arma nuclear há 3 anos. Mariana e Edu. Obrigado, Matias. E o Irã confirmou que o Estreito de Hormuz está fechado e que qualquer navio que tentar driblar o bloqueio vai ser incendiado. Correspondente Victor La Regina, direto de Tel Aviv, tem os detalhes. Victor. Oi, Edu, Mariana. A medida interrompe a circulação de cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo e deve provocar um aumento drástico no preço dos combustíveis. O exército americano diz ter destruído todos os 11 navios iranianos que estavam no Golfo de Omã, próximo ao Estreito de Hormuz. O exército israelense iniciou agora à noite uma nova onda de ataques contra o regime iraniano em Teherã e sinalizou que vai intensificar as operações militares contra o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Mas oficiais israelenses acreditam que o número de ataques do Irã deve diminuir ao longo dos próximos dias, já que mais de 150 lançadores de mísseis foram destruídos desde sábado. Edu, Mariana. Obrigada, Victor. O governo brasileiro acompanha as repercussões da guerra no Oriente Médio. Cristina Lemos tem os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, vocês observam que o presidente Lula tem evitado comentar diretamente a questão, tem deixado para os diplomatas. O governo brasileiro teme que a situação agrave ainda mais as tensões internacionais, inclusive com o possível adiamento do encontro entre os presidentes Lula e Trump, que está previsto para este mês, para discutir as questões comerciais, como o tarifaço. O momento é de cautela no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente conversou por telefone com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, sobre os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou com o presidente Lula durante todo o final de semana. O receio do Planalto é com a escalada das tensões internacionais. Inicialmente, o governo brasileiro vai deixar que a diplomacia trate do conflito sem expor o presidente Lula. Há receio de que algum movimento prejudique a reunião com o presidente Donald Trump, prevista para este mês, mas ainda sem data marcada. No encontro, Lula pretende fazer um apelo pelo diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. O governo também monitora com apreensão o aumento da cotação internacional do petróleo. Também hoje, o ministro Mauro Vieira telefonou para o chanceler dos Emirados Árabes Unidos. Os dois falaram sobre o fechamento do espaço aéreo na zona de conflito, o que tem impacto direto para os brasileiros que estão na região. Já o ministro da Defesa disse acreditar que esse tipo de conflito é permanente. José Múcio defendeu mais investimentos nas Forças Armadas. Quando eu digo que nós precisamos de investir mais em defesa, é para defender o que somos, o que temos, as nossas riquezas, que são muitas. Você não pode relegar uma coisa que é importantíssima, que é a defesa, por conta de outras prioridades. É também uma prioridade. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje as datas das eleições deste ano. O primeiro turno vai ser realizado no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 de outubro. O TSE também proibiu a divulgação de conteúdo produzido por inteligência artificial 72 horas antes e 24 horas depois da votação. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. Os bombeiros procuram por um homem que desapareceu durante um treino de remo no Recife. Edivane do Carmo, de 49 anos, estava em um caiaque do Esporte Clube do Recife quando caiu no rio. Em nota, o clube lamentou o acidente e informou que colabora com as autoridades. Pela primeira vez na história, as Forças Armadas incorporaram mulheres voluntárias no serviço militar. Mais de 1.400 vão prestar ao longo do ano serviço em 13 estados e no Distrito Federal. Elas vão atuar na Marinha, Exército e na Força Aérea Brasileira.
Em Belo Horizonte, o funcionário de um lava-rápido pegou o carro de um cliente sem autorização, perdeu o controle numa ladeira. Ele desvia de um veículo estacionado, mas bate em outro. O homem confirmou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e se recusou, por isso, a fazer o teste do bafômetro. Ele disse que vai arcar com os prejuízos. Com o solo encharcado há uma semana, equipes da Defesa Civil percorrem as áreas de risco em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. As vistorias fazem um mapeamento das encostas e dos imóveis que podem apresentar perigo. 72 pessoas morreram por causa da chuva forte na região. Uma pessoa está desaparecida. Da margem do córrego, Fábio observa o que sobrou da casa da sogra. Foi ele quem alertou os vizinhos sobre o risco de desabamento. Todos se salvaram. A gente mexe com obra, a gente entende o negócio do barranco, o que está acontecendo, a trinca. Eu falei, sai todo mundo. A poucos metros dali, Rosângela limpa a lama e tenta retirar alguns pertences da família. Está em estado de calamidade. Calamidade mesmo, não tem nada aproveita naquela casa. A Defesa Civil Municipal não sabe dizer quantas casas estão em risco na cidade. 45 ruas foram totalmente interditadas. À medida que as vistorias vão sendo feitas, novas áreas vão sendo isoladas. Hoje, são mais de 8.800 desabrigados e desalojados, mas esse número pode dobrar. A chuva, que atinge a zona da Mata Mineira há uma semana, deixou 65 mortos em Juiz de Fora. Em Ubá, 7 mortes foram confirmadas e uma pessoa está desaparecida. Hoje, o governo de Minas Gerais anunciou medidas de ajuda e apoio para a reconstrução dos municípios na zona da mata. 243 equipamentos de toda a natureza, de tratores, basculante, pá carregadeira. Isso possibilita para a gente fazer limpeza das áreas urbanas e rurais. No fim de semana, o norte do estado também foi atingido por fortes chuvas. Em Espinosa, a água alagou ruas e casas. Em Porteirinha, a barragem das Lajes se rompeu parcialmente e transbordou. Os moradores foram obrigados a sair de casa. A prefeitura decretou situação de emergência. E há outras regiões também em alerta. Os temporais causam estragos também no norte e nordeste do país. Em Sergipe, a chuva provocou uma erosão e interditou completamente uma rodovia. Na divisa entre Sergipe e Alagoas, um carro caiu na cratera que se abriu na estrada. Uma mulher morreu e o marido dela está desaparecido. No nordeste do Pará, o rio Cereja transbordou. Ruas alagaram e comunidades inteiras ficaram isoladas. De acordo com a Defesa Civil, em 2 horas, choveu cerca de 20% do volume esperado para todo o mês. Março começa com alerta para chuva forte no Nordeste. Lidiane Sayuri é quem traz os detalhes. Lidi, boa noite. Os temporais seguem até quando por lá? Oi, Mariana. Olha, durante toda essa semana o risco segue alto. Teremos chuva volumosa entre a Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Já no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, a terça-feira será de calor e baixa umidade do ar. Em São Paulo, a névoa de logo cedo se dissipa e o sol aparece, faz 28 graus. Em Curitiba, sol entre nuvens com pancadas de chuva isoladas, faz até 26. Em Salvador, chuva forte o dia todo, máxima de 28. No interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, o calor e a baixa umidade ganham destaque à tarde. As imagens de satélite mostram nebulosidade apenas no norte e no nordeste. No sudeste, podem ocorrer pancadas isoladas entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e na Serra da Mantiqueira. No sul, a variação de nuvens provoca chuva localizada. Em Teresina, faz 29 graus. Em Manaus e em Cuiabá, até 33. 31 no Rio de Janeiro. E até 32 em Porto Alegre. Tempo Delivery. De Lavras, Minas Gerais, chegou o pedido da Denise. Boa noite, Denise. Terça de tempo firme e sem chuva. Na quarta e na quinta, o sol também aparece e podem ocorrer pancadas rápidas à noite. Máxima de 28. O Joel é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Joel. Os próximos dias serão de alerta para baixa umidade do ar. Máximas de 33 e 34 graus. Participe com a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Em São Paulo, assaltantes podem ter usado um controle remoto clonado para abrir o portão de uma residência de alto padrão.
Os criminosos foram violentos. Eles agrediram os moradores que foram mantidos reféns. A polícia já conseguiu identificar um dos suspeitos. Câmeras de segurança registram o momento em que o carro com os criminosos chega à rua no bairro do Morumbi, Zona Sul. Provavelmente com um controle remoto clonado, abrem o portão automático e entram na casa com facilidade. Os criminosos não têm pressa em descer do carro. Dá para ver que usam bonés, capuz e máscaras para dificultar a identificação. Assim que invadiram a casa, os assaltantes renderam uma moradora. Ela foi pressionada a mostrar onde estava o cofre. Ela disse que não havia cofre algum. Mesmo assim, foi agredida. No local, também estavam os pais dela, um casal de idosos. Todos foram mantidos reféns. Extremamente violentos, chegaram a dar um tapa na vítima, porque queriam informações que ela não tinha. Num áudio, uma pessoa próxima à família estava impressionada com as informações privilegiadas que os criminosos tinham. Um dos ladrões estava se comunicando com o outro que estava fora da casa, e esse que estava fora se dirigiu a uma das pessoas da família que estava ali sequestrada, perguntando aonde se encontravam dois outros membros da família que nem estavam lá na casa. Este especialista em segurança analisou as imagens. Eles já tinham checado quais os portões desta rua que poderiam ser abertos. Ele afirma que o controle provavelmente foi clonado. Se trata de uma quadrilha especializada, né? Como se pode perceber aqui, eles estão calmos e, com certeza absoluta, já tinham informações de dentro do imóvel. No ano passado, houve 31 mil assaltos a residências no estado, a maior parte furtos. Da casa do Morumbi, celulares e uma quantidade não revelada em dinheiro foram levados. Ficaram 20 minutos, não sei se perceberam a movimentação da Polícia Civil aqui, que agiu rápido, chegando ao local, mas conseguiram, infelizmente, evadir. Um telefone celular foi encontrado logo depois que os ladrões deixaram a residência. A polícia afirma que já identificou um suspeito. Uma explosão abriu uma cratera numa das principais vias da região central de São Paulo. Você vai ver as imagens que mostram o momento em que o asfalto estourou. Um carro chegou a ser atingido e balança, né? O motorista não ficou ferido. Técnicos da empresa de gás constataram o seguinte: não houve vazamento. A prefeitura informou que a principal hipótese é que a explosão tenha ocorrido na rede subterrânea de energia. A concessionária Enel disse que já havia feito uma inspeção. As causas ainda são investigadas e as pistas da Rua da Consolação seguem parcialmente bloqueadas. Restaurantes em todo o país estão reformulando os cardápios para atender a um novo perfil de cliente. Aquele que usa caneta emagrecedora. E que por isso come menos, né, Mariana? Para evitar desperdício, manter o movimento, esses restaurantes passaram a oferecer porções menores e opções mais saudáveis. Dessa vez, a questão não é o bolso, e sim o apetite do consumidor. Uma tendência em restaurantes brasileiros mostra que parte dos clientes está comendo menos. A mudança de hábito é atribuída ao uso de canetas emagrecedoras. Antigamente eu comeria mais do que isso, né? Hoje em dia esses pratos, para mim, prato que já vem feito, eu divido. As canetas contêm substâncias que imitam a ação de um hormônio natural do nosso corpo, o GLP-1. Esse hormônio é liberado pelo intestino depois da refeição e envia um sinal ao cérebro de que o estômago está cheio. O medicamento potencializa esse efeito. A digestão fica mais lenta, a sensação de saciedade dura mais e a fome diminui. Os remédios também ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que também influencia na redução do apetite. Para bares e restaurantes, esse movimento pode representar uma nova oportunidade. Mini pratos, porções menores, pratos individuais ou opções para compartilhar. Mas não se trata apenas de tamanho. A mudança também está no tipo de alimento que vai à mesa. As pessoas que usam canetas geralmente vão preferir alimentos ricos em proteína para não perder massa magra, para não perder músculo durante o processo de perda de peso. Também frutas, legumes e verdura, que são ricos em fibras. Neste restaurante em São Paulo, pratos menores e mais saudáveis no cardápio já acompanham a mudança de comportamento dos consumidores.
A gente criou o prato Slim, que é um prato menor para as pessoas estarem satisfeitas, né? E não sobrar comida. Todos esses tratamentos, eles inibem o apetite da pessoa. Ela começa a comer menos. Uma demanda nova que os restaurantes devem aproveitar essa oportunidade. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2025, o uso de canetas emagrecedoras aumentou 88% em relação ao ano anterior. Os produtos movimentaram 9 bilhões de reais em importações no país. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record para você. As reportagens de hoje estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Coração de Mãe. E logo depois de Reis, tem Chamas do Destino. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.